Se você quer começar a usar o Instagram para divulgar a sua marca empresarial ou profissional, nesse vídeo eu vou te dar os primeiros passos que você tem que fazer assim que você abrir a sua conta para deixar o seu Instagram mais atrativo para os seus possíveis clientes. Meu nome é Yasmin e nesse canal eu falo sobre criação de conteúdo com propósito de uma maneira leve e que traz resultado para você. Já percebeu que ninguém gosta de receber visita quando a casa tá toda bagunçada? Com o seu feed deveria ser a mesma coisa. Você não quer que um seguidor chegue ali e ele não entenda sobre o que é o seu perfil, sobre o que você fala. Então, as primeiras coisas que você deve fazer no seu perfil é deixar essas informações claras para o seu cliente, para quem está do outro lado e para quem vai entrar no seu perfil ficar com vontade de te seguir, de fazer parte da sua comunidade. É por isso que nesse vídeo nós vamos aprender 4 perguntinhas que você precisa responder no seu perfil e vamos entender como aplicar essas perguntas na bio, nos destaques e no feed, para que quando o seu seguidor, o seu possível seguidor, entre no seu perfil, ele olhe e fale: é exatamente isso aqui que eu estava procurando, entendi o que essa pessoa faz, quero segui-la. Então, a primeira das 4 compreensões que a pessoa precisa ter assim que ela entra no seu perfil é quem você é. Quando a pessoa entra no seu perfil, ela precisa ter uma compreensão clara de quem é aquela pessoa que está por trás daquele perfil. A segunda compreensão é o que você faz. Beleza, agora que eu entendi quem você é, deixa eu entender o que você faz, como que você trabalha, que tipo de instrumentos você utiliza, qual é a sua abordagem. E a terceira pergunta é: como você gera valor para quem está do outro lado? Quando a pessoa entrar no seu perfil, ela precisa entender o que ela vai extrair dali para ela. Por que vai ser benéfico para ela te seguir? E a quarta e última pergunta é: quais são os seus valores? Já percebeu que as pessoas ultimamente elas têm procurado não só profissionais, mas elas têm procurado entender qual é a história por trás daquele profissional e principalmente quais são os valores dele. Por exemplo, se você for construir uma casa, ou reformar, ou talvez decorar algum espaço que você tem aí. Quando você for procurar um arquiteto para fazer isso, que tipo de linha você vai procurar esse arquiteto? Provavelmente uma linha que se adeque mais ao estilo de vida que você tem e ao estilo de espaço que você quer ter na sua casa. Pois bem, se você gosta de uma decoração mais minimalista, entrar num perfil de um arquiteto que seja mais clássico, talvez não vai fazer muito sentido para você, porque não é aquilo que você estava procurando. Então, quando você deixa na sua bio, no seu feed, nos seus destaques, claro, quem é você, o que você faz, quais são os valores, qual é a sua abordagem, você consegue repelir esses clientes que não estão tão alinhados com o seu perfil, com o tipo de cliente que você quer, com a sua marca, com o serviço que você faz e consegue atrair ainda mais aqueles que estão procurando por você, que estão procurando pela sua solução. E agora, Yasmin, como a gente coloca isso de uma maneira prática? Se você estiver com o seu celular aí, não estiver assistindo o vídeo, pega ele, já vai anotando tudo, porque eu vou te dar o passo a passo prático de como você vai inserir essas informações dentro do seu perfil. A primeira coisa que eu quero que você faça é isso daqui, ó. Você vai colocar do lado do seu nome o que você faz, qual é a sua linha. No meu, eu coloquei Yasmin Paiva, criação de conteúdo, porque é isso que eu trabalho, é isso que eu faço. Isso aqui vai ajudar demais no SEO quando alguém estiver te procurando lá na barra de pesquisa do Instagram. A segunda coisa, agora nós vamos olhar para cá, ó. Nós vamos olhar para a sua bio. O que tem que ter na sua bio? Se você já assistiu algum vídeo como esse, você provavelmente viu as pessoas falando que na sua bio precisa ter uma prova social. Então, você precisa colocar quantos clientes você já atendeu, quantos anos de experiência você tem no mercado e coisas assim. Ó, essas informações, elas não são erradas, você pode até colocar. Mas o que eu anos de prática é que a informação que mais tem relevância é você falar o valor que você gera e falar a sua linha. Então, ao invés de colocar, sou mãe de 4 filhos, esposa de fulano, já tenho mais de 300 alunas, ao invés de falar isso, por que você não fala? Ensinando mulheres a viver a maternidade com leveza. Já definiu quem é o seu público ali na bio, já definiu a sua abordagem e sobre o que você fala. Então, você
fala com mulheres, você fala sobre maternidade e da forma como você fala, qual é a sua abordagem? Com leveza. É por isso que na minha bio eu escrevi bem assim, ó. Criar conteúdo pode ter propósito, ser leve e refletir a sua essência. Só de ler isso aqui, a pessoa já sabe como eu vou ajudar ela. Ela sabe que eu vou ajudar ela a criar conteúdo com propósito, com leveza e refletindo a essência dela. E ela também já meio que sabe o que eu faço, porque se eu falo sobre criação de conteúdo, é porque provavelmente eu trabalho com isso. E a segunda coisa que você também tem que colocar na sua bio, e isso é fundamental. Você quer que o cliente entre em contato com você, você quer que ele saiba mais do que você faz. Então, colocar um Linktree, você pode fazer também o seu site no Canva, né? Um link pelo Canva. O meu eu fiz por lá, olha como ficou legal. E ali você vai colocar o link para te chamar no WhatsApp, ou então o link do seu produto, você pode colocar o seu portfólio, pode colocar link para outras redes sociais onde você cria conteúdo. É muito importante que você coloque isso, porque você está chamando para ação o seu cliente para te conhecer melhor. E agora, como que a gente transfere isso para os destaques? Você vai criar narrativas de destaques, narrativas de stories. O que é isso? São stories onde você vai se dedicar ali por volta de 10, 15 stories para estabelecer uma narrativa que vai levar a pessoa a compreender algo sobre você, sobre um produto, ou então sobre alguma ideia. E o primeiro destaque que você tem que fazer é o destaque comece por aqui, ou também pode chamar quem sou eu, pode se chamar prazer. É nesse destaque que você vai fazer o seguinte. Você vai contar a sua história. Mas você não precisa contar a história de quantos cachorros você teve, de como o seu cachorro morreu. Não. Você vai filtrar na sua história momentos que ajudem a sua audiência a entender o que você faz e como você gera valor para ela. Então você vai construir o quê? Uma jornada do herói. Essa jornada do herói vai começar mostrando uma situação, depois vai mostrar um alto, um baixo, vai mostrar como você resolveu aquilo, que perspectiva você tirou daquela situação e como isso te trouxe para resolver esse problema, para trabalhar com o que você faz hoje para ajudar outras pessoas. É isso que tem que ter no seu destaque do quem sou eu. Então não caia nesse erro de ficar falando da sua vida inteira porque ninguém quer saber. O segundo destaque que você precisa ter é um destaque falando um pouco sobre a sua abordagem. O meu eu coloquei uma falando só sobre trends, porque eu sou meio que contra as trends. Eu poderia ter feito uma aqui também só sobre propósito. Se eu crio conteúdo com propósito e essa é a minha abordagem, criação de conteúdo com propósito, eu posso fazer um destaque só falando sobre o que é isso, o que é criação de conteúdo com propósito, por que essa criação de conteúdo com propósito é diferente do que já tem no mercado, do mais tradicional. Então é isso que você precisa ter um destaque explicando ali um pouco mais sobre a sua abordagem. E o terceiro destaque que você não pode esquecer é um destaque ali onde você deixa o seu cliente ciente sobre o valor que você gera. Então, na prática, como que você atende o seu cliente? Quais são os seus serviços? O que você faz? Um terceiro destaque muito importante que você tenha no seu perfil é justamente esse, falando um pouco mais sobre o seu produto, sobre o serviço que você gera, talvez até trazendo ali alguns depoimentos. E a terceira forma de aplicar essas perguntas é no seu próprio feed. Agora que você já definiu quais são os valores da sua marca, qual que é o propósito da sua marca, que valor você gera para as pessoas, você precisa transferir isso em elementos visuais para o seu feed. No meu feed eu gosto muito de usar azul, eu gosto muito de usar plantas, flores, esse tipo de coisa, porque eu acho que remete à leveza que eu quero que meu conteúdo tenha. Esses elementos visuais, eles transparecem a essência da minha marca. O meu feed todo, mesmo que eu não fale nada, ele fala por mim. Quando a pessoa entra, ela já forma uma percepção só dela ver o meu feed. Olha esse feed aqui, vou mostrar pra vocês. Ele é o feed da Não Tenho Roupa. Só olhando pelo feed dela, sobre o que vocês acham que elas falam? Eu acho a estética desse feed muito legal. Sabe por quê? Elas escolheram se apoiar em toda a estética dos anos 2000, com esse rosa pink bem forte, com algumas coisas assim que são tão características dos anos 2000, porque é justamente esse tipo de público que elas querem
querem se comunicar. O público que tá ali entre os milênios e a geração Z, que são essas pessoas que cresceram e que viveram os anos 2000 de forma muito intensa, com a moda, com os filmes, com as músicas, e é sobre isso que elas falam. Então elas se comunicam muito bem com o público que tá do outro lado, porque elas mostram de uma maneira visual o que elas geram, o valor que elas geram, os valores que elas têm, o que é o propósito da marca delas. Elas mostram isso de uma forma visual no feed delas. É isso que você também tem que fazer no seu perfil. Agora que você já anotou todas as dicas que eu te dei, eu quero que você vá lá no Instagram e comece a implementar elas. Você vai ver que depois disso, qualquer visitante que chegar no seu perfil vai querer ficar, porque vai entender exatamente quem você é, o valor que você gera, como você ajuda aquela pessoa e quais são os valores da sua marca. Comenta aqui embaixo pra mim qual é o principal valor da sua marca e que tipo de elemento visual você quer usar pra transparecer esse valor. Eu mesma vou ler tudo e eu tô muito curiosa pra saber um pouco mais sobre a marca de vocês. Beijão!